esse dia em que os fatos ocorreram foi a primeira vez que o senhor lá esteve? A primeira vez. Me conta como foi, por gentileza. Desde o horário que chegou lá, faça um relato livre, por favor. Certo. Eu estudava em Porto Alegre, na URGS, meu irmão gêmeo na UFSM. E nós fazemos aniversário dia 29 de janeiro. Então eu fui para a cidade de Santa Maria para nós passarmos o nosso aniversário juntos. Então nós fomos com os colegas deles para a casa noturna, para Kiss, na noite do dia 26, para comemorarmos o nosso aniversário. Era a primeira vez que eu estava lá, o meu irmão ele já tinha frequentado algumas vezes. Uns 15 minutos antes do início do incêndio, foi por volta das 13h20 da madrugada, muitos dos colegas dele saíram e das colegas também. Então praticamente só estava eu, ele, a namorada dele, a ex-namorada dele e a cunhada dele. E uma menina também estava comigo. Então, qual o detalhe do relato? Todo o relato? Todo o relato, por favor, fale livremente. Tá, perfeito. Nós estávamos no bar superior, perto da saída de emergência, muito próximos. No início, nós estávamos ali no bar, começou um certo tumulto, mas da nossa posição nós não tínhamos visão do palco e nem da pista. Então começou um tumulto e surgiu algum boato que era briga. Então nós nos escoramos no bar para permitir que as pessoas passassem. As pessoas começaram a passar, passado alguns 30 segundos, muito pouco tempo, nós tivemos visualização já da fumaça. E eu me lembro de ver a fumaça, eu me recordo, e aí eu me lembro que eu até achei curioso que eu tinha a percepção que ela estava subindo, do piso para o teto. A coloração da fumaça, o senhor... Cinza. Cinza. Aquela ali que eu visualizei era cinza. Tá bem, pode ela estava na parede e tinha iluminação ali, exatamente. Então, nós visualizamos que era uma fumaça, então era incêndio. Então, nós começamos, eu, meu irmão e as gurias, a se locomover em direção à porta principal, porta de saída de emergência. Começou o tumulto, as pessoas começaram a se chocar, e ainda durante esse momento estava acontecendo a iluminação e a música de fundo. As pessoas começaram a se apertar e virou um tumulto. Desse tumulto, eu me desencontrei do meu irmão, ele seguiu pela direção no sentido esquerdo de quem está saindo, ele foi com as gurias, e eu fui no sentido direito. Nisso, de repente, teve um aumento significativo da presença de fumaça na camada respirável e de temperatura também, numa situação insuportável. Nesse momento, as pessoas, então, entraram em estado de pânico, começaram a se atropelar, se puxar, se empurrar. Só um segundo. O senhor consegue estimar, digamos, do primeiro momento em que lhe pareceu tratar-se de uma briga até esse momento em que as coisas se intensificaram, saberia precisar quantos minutos se passaram? A precisão não, mas a ordem de grandeza não passa de 1 minuto e meio. Certo. Essa ordem de grandeza. Então, dessa situação, quando teve a presença de fumaça e aumento de temperatura, as pessoas entraram em estado de pânico. E, logo em seguida, uns 30 segundos mais para frente, a iluminação apagou, ficou tudo escuro, e o som também. Então, nessa situação, se agravou mais ainda. Então, as pessoas já estavam em estado de pânico, ficou uma situação terrível. Realmente foi horrível. Então, eu me lembro de estar indo em direção à saída de emergência, eu me desencontrei da guria que estava comigo, que era a Lana Villers. Aí, eu puxei meu celular para iluminar o chão, porque estava realmente muito escuro, não teve a iluminação de emergência não funcionou, e eu também não conhecia a casa noturna, e eu me lembro de ter procurado pelas placas de fotoluminescentes e eu não identifiquei nenhuma, eu não visualizei. Então eu só tinha o sentido da saída de emergência, mas eu não tinha o conhecimento da rota. Então por isso que eu puxei meu celular para iluminar o chão, ter uma iluminação. Nesse momento, quando eu puxei meu celular, bateram em mim, meu celular caiu no chão, e eu me abaixei para pegar meu celular, bateram em mim novamente, eu caí no chão. E aí eu me lembro de memória do chão que por ali estava realmente muito fresco e muito bom. Mas mesmo assim eu fiz um esforço para levantar e eu fui indo em direção à saída de emergência. Eu não fui diretamente, eu não fui pela porta, tinha um hall de entrada, né? Só queria que o senhor repetisse isso, porque talvez seja uma questão técnica importante. Na parte de baixo, ao rés do chão, digamos assim, a sensação era de... Estava um frescor em relação em cima. Era mais fácil respirar, digamos assim. Não sei se respirar, me lembro só de estar... Tinha um frescor. A temperatura mais baixa, isso, então. Vamos, mais baixa. Perfeito. Exato. Pode seguir. Mas, imediatamente, quando se levanta, já tinha a respiração da fumaça. Eu me lembro que eu respirava fumaça
particularmente, e quente, e realmente estava muito quente. Então, eu me levantei para continuar a saída, a evasão, e eu também me lembro que eu senti algumas coisas quentes, para mim eram frias, e eu me lembro que estavam pingando em mim algumas coisas, e eu pensei, os chuveiros automáticos estão funcionando na minha cabeça. Só que não era alguma coisa quente pingando em mim, me queimando, gotejando em mim. Aí, então, eu saí pela porta lateral direita, e aí eu fui para a rua, aí eu saí. Nessa sua saída, o senhor se deparou com algum obstáculo físico? Não. Como eu saí pela lateral direita, eu não me lembro de ter me deparado com nenhum obstáculo físico. Continue me falando a partir do momento que o senhor chega do lado de fora. Já tinha gente? Como que foi? Quando eu saí pelo lado de fora, eu me lembro de não estar o corpo de bombeiros, não ter nenhuma movimentação significativa na frente. Inclusive, eu me lembro de ter pedido ajuda por uma pessoa que estava ali com o carro estacionado. Aí eu pedi, deu um incêndio, e tu precisa nos levar para o hospital. E aí ele estava curioso, como provavelmente foi no início, ele estava curioso, ele não me atendeu esse meu pedido. Então eu desci a rua e fui até um estacionamento. Não o estacionamento do Carrefour, estacionamento mais abaixo. E disse a mesma coisa. Aconteceu um incêndio na Kiss, a gente precisa de ajuda, estou machucado e tem outras pessoas. Mesmo assim, eu não fui atendido. Então eu comecei a retornar para a boate, porque eu escutei algumas sirenes chegando. Quando eu estava subindo pela rua, nisso estava descendo um rapaz muito machucado. Ele estava com queimaduras sérias no rosto, na bochecha, eu me lembro. E nisso estava subindo uma viatura da Brigada Militar. Então, eu coloquei o rapaz dentro do carro e também entrei dentro do carro e solicitei para a polícia nos levar para o hospital.